Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui lendo a biografia de Santa Teresa de Jesus, escrita por William Thomas Walsh. Estamos na página 457, no exato momento em que a Madre Teresa é empossada como prioresa do Mosteiro da Encarnação, por obediência, obviamente, ela nunca faria isso, ao provincial das Carmelitas, não é? O Frei Salazar, não é? Então, em obediência, ela então toma posse, faz um discurso belíssimo na posse e começa a trabalhar, né? De olho aberto à realidade em que ela estava envolvida. Ela começa a trabalhar nas suas novas funções, né? Preocupada inicialmente com a subsistência, né, das freiras. Com esses meios, conseguiu fixar uma pensão de R$ 1 por semana a cada uma das monjas de famílias pobres, algumas das quais se encontravam em grandes dificuldades. Mostrava-se particularmente atenciosa para com as doentes. Quando o seu cunhado, Juan de Ovalle, começou a mencionar que possuía uma grande quantidade de perus em Alba, ela sugeriu-lhe prontamente que os desse para o convento. E teve o cuidado de escrever uma carta à irmã, referindo-se ao assunto, abre aspas, para Santa Teresa. Recordai-vos, senhora minha, de que, de um modo ou de outro, aqueles que procuram a salvação têm provações, e Deus não nos dá a escolher. Talvez a vós, sendo mais fraca, Ele as dê menores. Sei melhor o que sofreis do que vós mesma me sabeis contar, ou se pode fazer numa carta. E assim, encomendando-vos fervorosamente a Deus, penso que vos amo mais do que antes costumava, embora sempre fosse muito. Hão de vos dar uma outra carta minha. Não creio que esteja pior de saúde, embora vos pareça que sim. Confessai-vos com frequência. Peço-vos pelo amor de Deus e meu, que Ele esteja convosco. Amém. Mandai-me os perus, visto que tende muitos. Vossa indigna serva, Teresa de Jesus. Fecha aspas. Levou meses a equilibrar as bases financeiras daquele desorganizado mosteiro. Teresa não era pessoa que desanimasse. Jamais vacilou na sua crença de que, abre aspas, Deus nunca falta àqueles que o amam. Fecha aspas. Não havia ela, porventura, escrito no livro da sua vida que, abre aspas, certos mosteiros empobrecem à falta de recolhimento? Fecha aspas. Isso significa claramente que o estado de miséria temporal que se verificava no mosteiro era uma punição pelo desleixo das coisas espirituais e pelos compromissos mantidos com o mundo a títulos, discriminações sociais, visitas e conversações. E embora a madre se dedicasse em primeiro lugar às dificuldades materiais, não tardou em se entregar à resolução dos problemas espirituais, na verdade muito mais importante. Abre aspas, procurai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Fecha aspas. Citando o próprio Nosso Senhor, né? Procurai primeiro o reino de Deus e sua justiça, né? Contato consumado, tratou de tirar das mãos
de irmãs descuidadas ou incompetentes, uma após a outra, as chaves da porta principal, do locutório e de outros lugares estratégicos, e confiou-as ao cuidado de irmãs que sabia capazes de satisfazer os seus desejos, particularmente no que dizia respeito a evitar conversas desnecessárias e visitas. Não foi muito fácil, mas em breve tempo notou consideráveis progressos. Cerca de um mês depois de haver tomado posse do seu cargo, escreveu a Dona Luísa de Lacerda. Abre aspas. Aqui todas essas cartas, né, estão no epistolário da Madre Teresa, né? Abre aspas. As minhas ocupações são tão grandes e inevitáveis, tanto fora como dentro do mosteiro, que mal tenho tempo para escrever esta carta. Que o Senhor pague a Vossa Senhoria o favor e consolação que a vossa me deu, pois confesso-vos que dela tenho necessidade. Ó Senhora, para uma pessoa que viveu na quietude das nossas casas, ver-se nessa barafunda não parece ser possível viver, pois de todas as maneiras há sempre qualquer coisa a sofrer. E, contudo, glória a Deus, temos paz e não pouca. Contudo, embora sejam tão boas e haja certamente muita virtude nessa casa, abre aspas, mudar um hábito é morrer. Fecha aspas, como se diz. Elas tudo levam a bem e guardam-lhe muito respeito, mas são 130. Vossa Senhoria há de compreender o trabalho que é necessário para manter tudo em ordem. Penso, porém, que o meu espírito não está perturbado com esta Babilônia que tomo por uma graça do Senhor. A natureza está fatigada, mas tudo é nada comparado com quanto o tenho ofendido. O em letra maiúscula, né? Fecha aspas. Muitos dos jovens nobres que costumavam visitar parentas e amigas da Encarnação desistiram de o fazer quando souberam que a nova prioresa não aprovava tais visitas. Houve um, contudo, pessoa de grande importância em Ávila, que se sentiu ferido por ter de pôr termo ao que Iepes classificou de, abre aspas, conversas um tanto escandalosas, fecha aspas. Era um fidalgo muito ciego e apaixonado, fecha aspas. E depois de lhe terem dito algumas vezes que a monja com quem pretendia falar estava muito ocupada e não podia vir ao locutório, pediu para falar com a madre. Logo que Teresa apareceu, ele dirigiu-lhe uma longa, rude e insolente invectiva, cujo teor se resumia a que um homem da sua condição não podia ser tratado daquela maneira e que não estava disposto a tolerá-lo. A madre escutou do princípio ao fim com, abre aspas, grande humildade e paciência, fecha aspas. Logo que ele acabou, disse-lhe o que pensava do caso e garantiu-lhe que, se alguma vez ousasse voltar a pôr os pés nos umbrais daquela casa, faria com que o rei lhe cortasse a cabeça. Simples assim, né? A notícia espalhou-se por toda a parte e Teresa nunca mais teve dificuldades com os visitantes. Aqui tem uma nota interessante a respeito dessa figura, né, que tentou intimidar, né, a Madre Teresa. A nota diz o seguinte: o padre dá a referência do caso aqui, né, do Iepes, né, e diz assim: o padre Silvério, tomando o incidente de Frei Francisco de Santa Maria, que foi provavelmente a fonte de Iepes. Então, esse Frei Francisco de Santa Maria é que deve ter relatado a Iepes esse incidente, e o Iepes colocou isso na biografia de Santa Teresa, que ele escreveu, né? Então, a fonte de Iepes provavelmente foi Frei Francisco de Santa Maria.
que provavelmente a fonte de Eps conjectura, então, sem, no entanto, apresentar razões, que o cavaleiro era apenas um hidalguete, ou senhor campestre, e um simples rapaz, ou muchacho. O padre Silvério não se dá conta de que o contemporâneo Iepes chama ao visitante um cavaleiro muito principal da cidade de Ávila, abre aspas, que tinha ali uma conversação algo escandalosa, andava muito cego e apaixonado. Isso torna inteiramente compreensível a desusada severidade de Teresa, o que não sucede com a versão apresentada pelo padre Silvério dessa situação como um assunto de pouca importância. Então aqui nós vemos dois biógrafos, né, que conviveram, né, o Iepes e o padre Silvério conviveram com Santa Teresa, eram contemporâneos, né, desse incidente, né, em que Santa Teresa falou que ia pedir ao rei para cortar a cabeça do mancebo lá, né, tal a rudeza com que ele se dirigiu à madre, né. Então, continuando o texto, não estava, porém, contente com semelhante triunfo negativo. A boa disciplina, afinal de contas, então, a Madre Teresa não estava contente, né, apesar de ter sido vitoriosa nesse confronto, né, não estava contente com esse triunfo negativo, né. A boa disciplina, afinal de contas, era unicamente um meio de alcançar mais elevados cumes de progresso espiritual, e estes, em sua opinião, não podiam ser obtidos com a assistência de confessores, como os frades da regra mitigada. Resolveu, pois, livrar-se desses padres acomodatícios e substituí-los por alguns dos seus frades descalços. Naturalmente, pensou em seu senequita. Enviou o padre Julián de Ávila a Salamanca para explicar a situação ao visitador apostólico Fernandes e obter dele autorização para sua ideia, que foi prontamente concedida. Não tardou muito que não tivesse ao seu dispor João da Cruz e outro frade descalço de Pastrana, Frei Guzmão de São Matias. Era uma situação deveras delicada. De início, apenas Frei João ouvia confissões, juntamente com os frades calçados habituais. As monjas, receando severas e desagradáveis penitências, tentavam a princípio esquivar-se do pequeno frade de Pastrana, perguntando, antes de se ajoelharem no confessionário: Padres, sois calçado ou descalço? João da Cruz, sentado no escuro do confessionário, nos primeiros dias ocultava os pés sob o hábito e respondia: calçado. Ai, meu Deus, isso só um santo pode fazer, né? Logo após ter ouvido algumas confissões, espalhou-se a notícia de que era um diretor angélico e todas queriam já conversar-se com ele. Pouco depois, Frei Guzmão começava também a ouvir as confissões. Foi assim que a madre se livrou gradualmente dos padres do pano. Aqui tem uma nota. Aqui tem uma nota dizendo assim, os frades do pano, né? Assim se chamava os frades da regra mitigada pelo fato de usarem hábitos de lã, em contraste com a dura estamenta dos descalços. Começou então a notar-se em toda a comunidade um imenso progresso espiritual. Muitas das freiras que mais tinham hostilizado a madre eram agora as suas mais devotadas amigas e colaboradoras. O próprio Frei Ángel de Salazar a elogiava entusiasticamente. E o visitador apostólico Fernandes recusou-se a autorizá-la a visitar a duquesa de Alba para a consolar da longa ausência do marido na Flandres, pois a considerava indispensável. Então a duquesa deve ter pedido, né, para Santa Teresa ir consolá-la, e o visitador apostólico falou: não, a senhora tem que ficar aí, né? A encarnação não era a única responsabilidade da madre durante esses anos difíceis.
Os seus próprios conventos e todos os seus problemas povoavam-lhe continuamente o pensamento. Ribeira compara-a a São Paulo na prisão, escrevendo aos vários discípulos do mundo inteiro. Era uma correspondente infatigável. As cartas que dela nos restam, mais de 400, representam apenas uma terça parte, segundo se calcula, de todas as que escreveu. Terça parte, 400 significa 1.200, né, cartas. Existem, contudo, desse período, bastantes para nos dar uma ideia geral da atividade de um espírito infatigável e de um coração infinitamente generoso. Escreve cartas de agradecimento por frangos oferecidos às doentes. Compadece-se de sua irmã Joana por ela viver em Galinduste. Abre aspas, Deus me livre de tal lugar, diz, e deste também. Censura Juan de Ovalle por ser tão severo que se opõe a dar serventia de caminho ao mosteiro de Alba de Tormes, e contudo dá graças a Deus quando ele se restabelece de um ataque de febre terçã. Envia o padre João da Cruz a Medina del Campo para exorcizar uma freira, Isabel de São Jerônimo, caso em que o santo fracassa, porque a pobre monja não estava possessa, mas demente. Opõe-se vigorosamente à admissão de duas candidatas, propostas por Dona Maria de Mendonça, para o mosteiro de Valladolid, do qual a grande senhora era cofundadora e benfeitora. Uma delas, recomendada pelo padre jesuíta Frei Jerônimo Rei Balta, tinha apenas um olho. Não era apenas as suas provações na encarnação, com a série de doenças que ali sofreu durante a maior parte do mandato. Delas nos dá algumas referências nas suas cartas dos anos de 1571 a 1573. No primeiro mês, melhorou de saúde, mas em 4 de fevereiro de 1572, escrevia à irmã que tinha adoecido quase imediatamente depois de chegar e que tivera vários acessos de febre antes do Natal e dores de garganta e fora, abre aspas, sangradas 2 vezes e purgada, fecha aspas. Sangria era uma técnica medicinal na época, né? Começou o novo ano com uma febre altíssima que ainda a não deixara em fevereiro, com calafrios intermitentes que habitualmente começavam às 2 horas da manhã. Apesar disso, costumava levantar-se cedo todos os dias e tratar dos seus afazeres. Em março, a juntar à febre, piorou da garganta e queixava-se de uma dor nas costas, que durou 6 semanas, tendo de novo de ser sangrada por 3 vezes e purgada. Estudo essas informações, o autor obtém das cartas, né? Em 27 de agosto, sentiu tão grandes melhoras, abre aspas, que muito me admirei se isto continuar. Fecha aspas, ao passo que em setembro já estava de novo com febre, que era epidêmica, mas do que logo se restabeleceu. Em fevereiro de 1573 escrevia, abre aspas, tenho sempre pouca saúde durante o inverno, porque esta casa é contrária às minhas doenças. Fecha aspas. No meio de todos esses sofrimentos, tinha consolações e encontrava mesmo uma certa energia, alegria, nas suas dores e provações. Se durante a fundação de Salamanca conseguir arranjar tempo para escrever os deliciosos versos que dedicou à profissão da irmã Isabel Ângeles e que começavam assim: Sea mi gozo en el llanto, sobresalta mi reposo, mi sosiego doloroso e mi bonanza el quebranto. Não é de supor que tenha deixado de sentir por completo esta suave alegria na encarnação. E quem poderá conceber conversação mais deliciosa entre criaturas humanas que
que as que manteve com o padre João da Cruz, 2 poetas, 2 santos, na famosa grade do mosteiro, ele a um lado, sentado numa cadeira, e ela ajoelhada do outro, até que, depois de longamente falarem de Deus, ambos caíam em êxtase. Isso é difícil de imaginar, inclusive, né? Essas conversações e esses êxtases simultâneos, né? Os circunstantes sentiam estar presente, estar perante a mesma espécie de fenômeno que se havia passado com São Francisco e Santa Clara, a cujos encontros toda a casa resplandecia de luz celestial. Se apenas o seu Senequita a podia acompanhar naquilo a que ele chamava, abre aspas, a viva chama do amor, fecha aspas, as suas filhas de Pastrana não podiam esquecê-lo na sua fascinação. Foi por esse tempo que elas lhe enviaram uma espécie de desafio espiritual, redigido no estilo eloquente da fraseologia cavalheiresca tão querido da sua infância e ainda capaz de excitar nela o engenho e a eloquência. O texto do famoso desafio, incitando as monjas da Encarnação a unir-se no combate contra os poderes do mal pelo galardão do céu, perdeu-se. O texto então se perdeu, né? Mas parece certo, como a madre veio a descobrir, que se tratava de uma obra do padre Gracian, que havia tomado o hábito da reforma em Pastrana no dia 25 de março do ano 1572, com o nome de Frei Jerônimo da Mãe de Deus. Era ele um dos 20 filhos de Diego Gracian de Aldorete e Joana de Antisco, filha do embaixador polaco na corte de Madrid. Muitas das suas irmãs eram freiras, e seu irmão veio a ser secretário de Filipe II. Contemplados os estudos no Colégio de Jesuítas de Madrid, Jerônimo estudou teologia em Alcalá, onde se ordenou em 1569, apesar das preferências da família pela carreira de advogado. Dotado de ardente imaginação, com uma acentuada inclinação para o melodramático e um toque de vaidade que, por vezes, degenerava em autocomiseração, a julgar pela sua autobiográfica Peregrinação de Anastácio, obra dos últimos anos, era homem de vasta cultura, piedade genuína e uma particular devoção a Nossa Senhora. Além de um cristão desprezado pelas seduções mundanas. Indo a Pastrana tratar da entrada de um amigo no convento, tanto cativou a vida de João da Cruz e dos outros frades, que após algumas semanas de horríveis tentações, de que foi salvo pelas orações da Madre Isabel de São Domingos, iniciou o seu noviciado. Então, no mosteiro do Frei João da Cruz, né? Na encarnação, recebeu a Madre algumas visões e locuções de tipo pouco comum. Na véspera do dia de São Sebastião, a 19 de janeiro de 1572, quando todas as freiras tinham começado a entoar o Salve Regina, viu, numa visão intelectual, entre aspas essa expressão, a Santíssima Virgem, que descia entre grande multidão de anjos e tomava o lugar da sua imagem sobre a cadeira da prioresa, onde permaneceu durante toda a salve. Então, o quadro estava lá, né? E Nossa Senhora desce e assume a figura que está no quadro. Né? Depois disse, abre aspas, muito acertadamente andaste em me colocar aqui.
Desejo assistir às preces que elas fazem ao meu filho e eu lhes apresentarei. Fecha aspas. Teresa permaneceu em êxtase e entreviu na sua alma a presença da Santíssima Trindade. De novo a Santíssima Trindade, né? Então pareceu-lhe que a pessoa do Pai a atraía a si. Abre aspas. E dizia palavras muito agradáveis. Fecha aspas. Entre outras, disse-lhe o Senhor. Abre aspas. Deite o meu filho, o Espírito Santo e esta Virgem. Que podes tu dar-me? Fecha aspas. No domingo de Ramos, durante a Sagrada Comunhão, ficaram-lhe os sentidos como que suspensos, de modo que não era capaz de engolir a sagrada partícula. Enquanto a conservava sobre a língua, sentiu a boca ensanguentada e o rosto e todo o corpo igualmente cheios de sangue quente, como se o Salvador o tivesse derramado naquele instante. Abre aspas. Filha, disse o Nosso Senhor, né, para ela, desejo que o meu sangue te aproveite e não temas que a minha graça te falte. Derramei-o com muitas dores e tu o recebes com alegria. Recompensar-te-ei bem pelo convite que hoje me fizeste. Fecha aspas. Referindo-se ao fato de ela ter sempre comungado nesse dia festivo durante os últimos 30 anos, depois de ter feito a mais cuidadosa preparação para o receber. Abre aspas, pois achava grande crueldade a dos judeus, que depois de tão pomposa recepção o deixavam ir comer tão longe. Pedia-lhe que ficasse comigo, e vejo agora que era bem má a pousada. E assim é fazendo considerações disparatadas, mas que deviam agradar ao Senhor, abre aspas, porque esta é uma das visões que tenho por muito certa, fecha aspas. Teresa gostava de que as hóstias fossem grandes, e assim as mandava fazer em todos os seus conventos. Quando Frei João da Cruz lhe veio dar a comunhão, em 18 de novembro de 1572, dividiu a sagrada partícula em duas metades, para dar uma das metades, né, à outra irmã. A madre pensou que ele o tinha feito para a mortificar, pois ele sabia sua preferência por hóstias grandes. Abre aspas. Não temas, filho, que alguém consiga separar-te de mim. Fecha aspas. Disse a voz do Senhor. Abre aspas, dando-me a perceber, acrescenta ela, que isso não tinha importância. Fecha aspas. Então, se me apresentou ele, abre aspas, Santa Teresa, né? Então se me apresentou ele, como de outras vezes, por visão imaginária, muito interiormente, e dando-me a mão direita, disse, abre aspas para Nosso Senhor, olha este cravo, é sinal de que serás, desde hoje, minha esposa. Até agora não o tinhas merecido, daqui em diante zelarás a minha honra, não só por ser eu, teu Criador, teu Rei e teu Deus, senão como verdadeira esposa minha. Fecha aspas para Nosso Senhor. Foram tais os efeitos desta graça, que não podia caber em mim. Fiquei como desatinada e disse ao Senhor que ou alargasse minha capacidade, ou não me tratasse com tanto favor, pois realmente não me parecia poder comportá-lo na minha natureza. Estive assim muito embevecida durante o dia todo. Tenho experimentado, depois disso, grande proveito e maior confusão e pesar ao ver como nada faço no serviço do Senhor em reconhecimento de tão altas graças. Mas o Senhor pensava de outro modo. Fecha aspas para Santa Teresa. Né? Mas o Senhor pensava de outro modo.
E um dia, mais ou menos por essa altura, disse-lhe que, se não tivesse criado o céu, criá-lo-ia de propósito para ela, a Madre Teresa, né? Então, terminamos o capítulo, né? Com essas visões, né? Como é rica a vida de uma santa como Santa Teresa, né? Por um lado, a leitura de hoje nos traz a vida atabalhoada e de tantos trabalhos e doenças da Madre Teresa, né? Então, convento da Encarnação, as freiras inicialmente opostas a ela como prioresa, depois as freiras indisciplinadas, depois a mudança de todas as freiras que tinham acesso às chaves todas de todas as portas principais do convento, depois ter que escorraçar aquele cavaleiro, né, que se dirigiu a ela com palavras tão rudes, as doenças frequentes, febres, dores em todas as partes do corpo, enfim, problemas administrativos, problemas de financeiros, não é? do convento da Encarnação e de todos os outros conventos, né? A atividade em escrever cartas e mais cartas para todos os outros conventos, dando instruções e consolações, e, enfim, preocupado com trazer confessores, bons confessores para o convento da Encarnação. E lembre, isso tudo ela estava fazendo, não por vontade própria, mas por obediência, né? E depois esses êxtases, né, extraordinários, inclusive o último, né, que Nosso Senhor a toma como esposa, não é? E fala essa coisa extraordinária, né, que a gente não pode aquilatar isso, né? Enfim, o efeito disso na alma de Santa Teresa, né, que se não tivesse criado o céu, criá-lo-ia, né, só para que ela, Madre Teresa, habitasse o céu, né? Então, era uma alma privilegiadíssima, né, de primeiro escalão, né? O que coloca a Santa Teresa em termos de santidade, né, nas primeiras fileiras do céu, né, certo? Na turma do gargarejo, né, que fica olhando lá a Santíssima Trindade, já com a cabeça, está, né, tão perto que enfim, mostra a estatura dessa santa, né? E mostra porque é importante saber a vida dessa santa, né? Importante saber a biografia dessa santa, né? E as obras dela, né? São obras tão fundamentais para a nossa fé, né? Como outras obras, Santo Agostinho, São Jerônimo, né? Ela não é padre da igreja, né? Ela é apenas uma monja, né? Mas as obras de Santa Teresa são tão importantes para a nossa fé, né? Como essas obras desses outros grandes santos, né? Então, para nós é um privilégio, né, poder conhecer a vida dessa santa, né, dessa figura que está no céu, né,
por meio da qual nós podemos conseguir graças, né? Rezando para ela, né? Enfim, uma coisa extraordinária, né? Esse final de capítulo é realmente uma coisa muito extraordinária, né? O que Nosso Senhor fala para ela, né? O que Deus fala para ela, né? E as visões da Santíssima Trindade também, né? Poucos santos tiveram essas visões, né, da Santíssima Trindade, né? Certo? Então, eu termino aqui o capítulo e gostaria de ouvir as considerações de vocês, senhores e senhoras, se houver alguma. Oi, professor. Ô, Márcio. Tudo bom? Bom. Essa parte que me chamou atenção foi essa, né, à medida que o senhor foi lendo, me lembrei justamente dessa parte que foi citada, né? Importa buscar a justiça de Deus, o reino de Deus, sua justiça e tudo mais isso será dado por acréscimo, né? É interessante que muita gente quer, às vezes, resolver os seus problemas individuais, familiares, os problemas sociais do lugar, né, do país, do mundo, políticos, né? Do mundo. Né, do mundo, estão querendo invocar aí Brasil, Nossa Senhora dos Livros do Comunismo, etc, etc, mas permanecer na mesma impiedade, né? Na verdade, nós precisamos pedir a Deus que nos livre da nossa impiedade, nos converta, nos santifique, né? No Brasil, nos últimos tempos, nós vimos até rosário sendo rezado para certo político ganhar a eleição, né? Pois é. Isso aí. É desse jeito, né? Aí não dá, né? Um país que está cada vez menos católico, cada vez mais protestante, ou ateu, ou indiferente. Claro que Deus vai resolver deixar punir essas pessoas justamente pelos maus homens, né? É claro. Pelos maus homens, as mulheres. E outra parte que me chamou a atenção é essa, lembrando também daquela que Santa Teresa colocou a imagem de Nossa Senhora como prioresa, né? Lembrou dos reis portugueses que coroaram Nossa Senhora como rainha do reino e eles eram meros regentes, né? Na verdade, a coroa real, né, foi para Nossa Senhora, né? Exato. A coroa de Nossa Senhora de Portugal é a coroa do rei. Pois é. Foi exatamente isso, para lembrar que nós somos regentes, né, da vontade de Deus enquanto ocuparmos alguma posição de mando. Eles não usavam a coroa, né? E sempre foram retratados com a coroa de lado, nunca com ela na cabeça. Não, exatamente. Não é? Que é um exemplo que a gente tem que fazer também nas nossas casas também. Pouca gente sabe disso, hein, Márcio? Essa coisa que você falou aí, pouquíssima gente sabe. E mesmo entre os que sabem, poucos consideram isso. Acho que lindo. Como se estivesse no museu, olha uma pintura, que lindo, e passa para frente, para a obra seguinte. Né? Você vê, compara isso, por exemplo, com a deposição da tiara, que foi feita pelo Paulo VI, que ele coloca a tiara do lado, mas não põe na cabeça de ninguém a tiara. Os reis de Portugal tiraram a coroa da cabeça, sim, mas colocaram em Nossa Senhora. Exatamente. Né? E faz lembrar também que né? Ou seja, para a gente, se tiver nessas posições, não cometer abusos, né? Igual como eu comentei na aula passada, meio revoltado aqui, porque esses desmandos me lembram as chefinhas que fizeram minha Paulinha sofrer, sabe? E a onda de choque acaba chegando em nós, né? Sempre, claro. Aqui no Brasil, a coroa de Nossa Senhora Aparecida foi mandada fazer pela Princesa Isabel, né? Pensa bem. Foi semelhante, né? O gesto aos reis de Portugal. Tomara que a República não tenha deposto também, né? A República acabou com o Brasil, né? Acabou, exatamente. Quando a gente estava prestes a virar um lugar decente, né, os naçãozinhos arrastaram com tudo, né? Aqui no nosso calendário desse mês, não sei se vocês já viram, tem lá o dia 15 como o golpe da República. Não tô nem sabendo que tem um calendário. Tem um calendário nosso, todo mês a gente publica. Então vocês veem lá no dia 15 de novembro, tá lá golpe da República. Isso é uma ideia do Henrique, mas eu gostei demais. Não, eu desde que estava ali na sexta série por aí, estudando história do Brasil, pensei, que proclamação? Quem é que proclamou isso? Foi um golpe de Estado, derrubaram o imperador e quem? Que isso? É um dia de um golpe mesmo. Então desde essa época eu já pensava, e olha o santo, e olha a festa que a gente comemora
do santo no dia 15. Quem é o santo do dia 15? Santo Alberto. Ah, Magno. sim, eu vi por um acaso que ele estava no esse mês de novembro, mas não atentei pelo dia. Vê, que coisa. Pensa bem. Não, outubro, por exemplo, tem muitos Ah, não, santos. outubro é impressionante. Outubro é impressionante, Não, né? outubro é. Eles dividem o dia mesmo dia, porque não cabe mais, né? É, outubro. Outubro tinha que ter 60 dias. Nossa, tem até mais. Tem uns dias que tem 2, 3, assim. Santões, né? Santões, Santões. Né? Em novembro também tem esses outros aí. Bom, professor, mas o meu comentário era apenas esse, né? Para as pessoas, se eu quiser falar um pouco mais dessa de restabelecer o reinado de Cristo na vida da gente, falar alguma coisa sobre isso, mas, por favor, obrigado. Hein? Obrigado a você, Márcio. Muito boas as observações. O Felipe levantou a mão aí. Professor, salve Maria a todos. Salve. Professor, hoje cedinho eu vi esse calendário e aí eu comecei a acompanhar, né? Hoje é dia 10, deixa eu ver o que tem. Tá conferindo, chegou no dia 15, quando eu li, eu achei assim muito engraçado. Eu falei, não, eu queria ter respondido, mas ali no sistema do Telegram, ele não tem a opção da gente responder, né? Não, naquele lugar não. Aí eu peguei e baixei, falei, eu vou incorporar esse calendário na minha agenda e depois eu vou comentar. Mas aí eu saí fazendo outras coisas e acabei não fazendo, mas eu achei sensacional a chamada do dia 15. Isso foi ideia do Henrique que fez o calendário, muito engraçado. Eu achei muito engraçado também. Enfim, nós temos uma... falando de Portugal, né? Dessa atitude, né, dos reis de Portugal de colocar a própria coroa do reino, não é? Em Nossa Senhora, é uma atitude, como a gente sabe, né? Deus vê a história como, não como a gente vê, né? Mas assim, a atitude de um rei, ela reflete ou ela tem consequências para não só o rei, como para os seus súditos, né? Para os seus súditos. Então, essa atitude certamente traz graças imensas para o país, para os súditos do país, para o próprio rei, para a dinastia, obviamente, né? E foi sempre assim, se a gente lê no Antigo Testamento, Deus dá graças para o homem e suas gerações, não é isso? Lá tem muito essa expressão, né? Não só dá graças, como dá nação para o homem e para as próximas gerações e para todas as outras gerações, né? Enfim, quando os fariseus disseram, né, que eles estavam dispostos, né, a assumir aquele feito de crucificar Jesus e que Deus então fizesse cair sobre eles a consequência daquilo, eles e todas as gerações futuras deles. Deus age assim mesmo. Ele age como ele vê não só o homem que está fazendo a ação, mas também toda a geração desse homem, né? Assim com os reinos, né? E assim com os indivíduos, né? Por exemplo, quando ele fala isso para Santa Teresa, ele está dando uma graça extraordinária, individual, mas também uma graça específica para a obra dela, para as filhas e filhos espirituais de Santa Teresa, né? Para as gerações futuras, né? E assim Deus age em todos os momentos, né? Então,
essa história, né, de Nossa Senhora com Portugal, né, culminando em Fátima, né, naquele momento, né, no momento em que Fátima, no momento em que Portugal, né, estava sofrendo a Revolução Francesa de Portugal, né, a Revolução Francesa chegou a Portugal em 1910, né, ela chegou ao Brasil em 1889, né, 100 anos depois, né? E ela foi chegando nos países atrasadamente, né? Ela foi tendo o tempo dela para chegar aos países, né? Mas chegou em Portugal em 1910, né? Então a Nossa Senhora em Fátima, ela apareceu para os pastorzinhos no meio da implantação da República iníqua, revolucionária em Portugal, né? Talvez porque, né, os reis anteriores coroaram Nossa Senhora, né? Tá certo? Isso é uma consequência das graças que Deus deu para Portugal, né? E deu para o Brasil. O Brasil é Portugal, né? O Brasil nunca foi colônia, né? O Brasil sempre foi a extensão de Portugal. E, uma certa época, foi o lugar em que a coroa portuguesa chegou e administrou todo o Império Português a partir do Brasil, né? Então, essas graças dos reis de Portugal, né, nós somos herdeiros delas também. Talvez por isso nós ainda não tenhamos chegado ao fundo do abismo, né? Talvez essas graças ainda estão nos sustentando, né? Sustentando a nós católicos, que tentamos viver uma vida católica, né? Sustentando para que nós não caiamos, né, nessa orgia devassa em que boa parte do país caiu, né? Isso talvez seja os resquícios dessa graça, né? É assim que Deus age, né? E por isso que existem graças associadas às ordens religiosas, né? Isso é conhecido pela ordem, obviamente, né? As graças que Deus deu a São Domingos é perpetuado, né? Foi perpetuada na ordem dominicana, a São Bento na Beneditina, né? Enfim, até que os homens iníquos tomam posse da ordem e aí Deus não tem o que fazer, né? Porque está acontecendo com as ordens hoje atualmente, né? Mas enfim, eu já estou fazendo aqui uma digressão muito longe do que foi a leitura hoje, né? Eu queria deixar para vocês falarem aí se tiver alguém para comentar sobre a leitura. Então, não tendo mais comentários, nós estaremos começando a leitura na página 469, na próxima segunda-feira, né? A Estranha Vocação da Princesa de Éboli. É o título do capítulo. Vamos reencontrar com a Princesa de Éboli, né? Então, tenham todos Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. São João da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima,
rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.